Tive um dia em que eu percebi que minha vida inteira estava me mandando um recado que eu simplesmente me recusava a ouvir. Não foi num sonho, não foi numa visão, não foi em nada dramático. Foi numa tarde comum, daquelas que parecem iguais a todas as outras, quando algo dentro de mim simplesmente parou. Como se o barulho de tudo tivesse sido cortado de uma vez. E no silêncio que ficou, eu ouvi algo que nunca mais consegui ignorar. Eu sei que isso parece coisa de filme, mas me deixa te contar como realmente foi, porque provavelmente você já passou por algo parecido e não soube nomear. Existe uma janela. Não é uma janela que você abre com a mão. É uma janela de tempo, uma abertura que aparece na sua vida em momentos específicos, quando algo dentro de você está pronto para mudar, mas a sua cabeça ainda não recebeu o comunicado. Ela não tem data marcada, ela não aparece no calendário e não manda notificação no celular. Ela simplesmente chega. E quando chega, tudo ao redor parece ficar com uma textura diferente. O ar parece mais pesado. As pessoas ao redor parecem mais nítidas, como se você tivesse tirado um óculos embaçado que nem sabia que estava usando. Os sons do ambiente, o barulho do trânsito lá fora, a conversa paralela do vizinho, o chiado da chaleira na cozinha, tudo isso continua igual. Mas você não é mais o mesmo dentro desse cenário. Eu lembro que naquele dia eu estava sentado numa cadeira de plástico branca que rangia toda vez que eu me movia. Cheirava a café esquentado de novo no micro-ondas. Sabe aquele cheiro meio amargo que gruda no ar? E eu estava olhando para uma parede sem fazer nada. Sem celular na mão, sem música, sem nada. Só olhando. E foi exatamente nesse momento de vazio completo que eu senti essa janela se abrir. Não foi bonito no começo. Foi desconfortável. Como quando você fica muito tempo num quarto escuro e alguém acende a luz de repente. Você pisca, você torce o rosto, você quase preferia que a luz não tivesse acendido, porque a escuridão pelo menos era familiar. E aqui está o que eu entendi naquele momento, algo que mudou completamente a forma como eu passo pelos dias desde então. Essa janela não se abre para todo mundo ao mesmo tempo. Ela não é coletiva, ela é pessoal. Ela se abre quando você, especificamente você, está num ponto em que algo precisa emergir. Quando você carregou por tempo suficiente algo que já está pesado demais. Quando uma parte de você que ficou enterrada por meses ou anos está finalmente pressionando a superfície com força suficiente para romper. O problema é que a maioria das pessoas sente essa janela se abrir e imediatamente corre para fechar. Porque abrir significa encarar, e encarar dói antes de libertar. Mas quem decide ficar nesse desconforto por tempo suficiente descobre algo que não tem como ser explicado, só vivido. Que do outro lado dessa abertura não tem caos, tem clareza. Uma clareza que você não sabia que estava com saudade, porque faz tanto tempo que você não a sentia. Eu fiquei naquela cadeira por não sei quanto tempo. O café esfriou de novo. A luz do dia foi mudando na janela de vidro na minha frente. E eu fiquei ali, com aquela sensação estranha de que alguma coisa estava prestes a se mover dentro de mim, de um jeito que não tinha volta. Se você está assistindo isso agora e sentiu alguma coisa nessas palavras, se teve um momento de reconhecimento, uma pontada no peito, uma memória que piscou por um segundo, não ignore isso. Porque o que eu vou te contar a seguir tem tudo a ver com o que você acabou de sentir. Se esse conteúdo está tocando em algo dentro de você, me ajuda deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas encontrem essas histórias quando mais precisam. Agora, antes de eu te contar o que aconteceu depois naquele dia, eu preciso te falar sobre os sinais. Porque é exatamente aí que a história começa a ficar estranha de verdade. Naquela mesma semana, as coincidências começaram. E eu uso a palavra coincidência com muita cautela, porque depois do que aconteceu, eu não tenho mais certeza de que esse nome faz jus ao que realmente eram. Tudo começou de um jeito tão pequeno que seria ridículo mencionar se não tivesse se repetido tantas vezes seguidas. Eu olhei para o celular às 11h11 da manhã numa segunda. Não fui eu que escolhi olhar naquele horário. Minha mão simplesmente pegou o celular e a hora estava lá.
11h11. Eu dei uma risada curta, sozinho, e coloquei o celular de volta na mesa. No dia seguinte, no meio de uma conversa com um amigo num bar, ele parou de falar no meio da frase e olhou para o celular. Eram 2h02 da tarde. Ele nem comentou, mas eu vi. No dia seguinte, eu estava no ônibus, olhei pela janela por acaso e o carro do lado estava com uma placa que terminava em 333. 3 dias. 3 sinais. E todos eles apareceram em momentos em que eu estava pensando na mesma coisa. Aqui está o detalhe que muda tudo, que faz esse tipo de experiência sair do campo da curiosidade e entrar no campo do que realmente importa. Em cada um desses momentos, sem exceção, eu estava no meio de um pensamento específico. Não um pensamento qualquer. Era sempre o mesmo pensamento que eu vinha empurrando para debaixo do tapete fazia semanas. Uma decisão que eu sabia que precisava tomar e que eu continuava adiando com as desculpas mais criativas que a minha cabeça conseguia inventar. E o sinal aparecia exatamente nesse instante. Não antes, não depois, no meio. Eu sei o que você está pensando, que é confirmation bias, que a gente nota o que quer notar, que o cérebro filtra o que confirma o que já está na mente. Eu pensei a mesma coisa, fiquei 3 dias tentando me convencer disso. Mas tem uma diferença entre notar algo que você procura e ser interrompido por algo que você não estava esperando. E o que acontecia comigo era a segunda coisa. Os sinais não chegavam quando eu estava buscando por eles. Chegavam quando eu estava mais distraído, mais no piloto automático, mais afundado naquele pensamento específico que eu não queria ter. Era como se alguma coisa do lado de fora estivesse cutucando o lado de dentro, dizendo com paciência e sem pressa: olha, você ainda está aqui nesse mesmo lugar. Você ainda não resolveu isso. E a sensação que ficava depois de cada um desses momentos não era de mistério, era de responsabilidade. Como se o sinal não estivesse tentando me prever o futuro nem me dar uma resposta pronta. Estava simplesmente me impedindo de fingir que eu não sabia o que precisava fazer. Porque eu sabia. Sempre soube. O problema nunca foi a falta de sinal. O problema era que eu preferia esperar por mais um sinal a tomar a atitude que o primeiro já tinha sido suficiente para indicar. E então, numa tarde em que o céu estava fechado e cheirava a chuva ainda por vir, aconteceu algo que não tinha mais nada de pequeno. Naquele dia eu descobri que os sinais nunca foram sobre o futuro. Eles foram sobre a mentira que eu estava contando para mim mesmo no presente. E essa descoberta chegou de um jeito que eu não estava preparado para receber. Eu estava no ônibus, voltando para casa no final da tarde. O céu tinha aquela cor cinza carregada que antecede chuva pesada, sabe? Não o cinza bonito de filme. O cinza abafado, aquele que pesa no peito antes mesmo de você saber por quê. O banco era duro, o ônibus balançava mais do que devia, e o homem sentado na poltrona à minha frente cheirava a cigarro frio misturado com suor de dia longo de trabalho. Era um cenário completamente sem glamour. E foi exatamente nesse cenário que a coisa mais clara da minha vida até então aconteceu. Eu estava com o celular na mão, sem olhar para a tela. Estava olhando pela janela com aquele olhar vazio de quem está presente no corpo, mas ausente na cabeça. E o pensamento voltou. O mesmo pensamento de sempre. Aquela decisão que eu vinha empurrando para debaixo do tapete fazia semanas. A mesma que aparecia toda vez que um sinal surgiu nos dias anteriores. Só que dessa vez eu não empurrei de volta. Dessa vez eu deixei o pensamento ficar parado na minha frente, como um objeto que você para de fingir não ver no meio da sala. E ali, sem que eu pedisse, sem que eu estivesse buscando nada, uma coisa ficou absurdamente óbvia. Os sinais que tinham aparecido nos dias anteriores, os números, os padrões, as coincidências de timing, nenhum deles estava tentando me dizer o que ia acontecer. Eles estavam me interrompendo no exato momento em que eu estava ativamente evitando uma verdade. Como se fossem cutucadas, como se algo estivesse dizendo, com uma paciência que eu não merecia: para de fingir que você não sabe. E o mais perturbador foi perceber que eu sabia. Sempre soube. Não precisava de sinal nenhum. A resposta já estava lá, inteira, clara, desde o começo. O que eu precisava não era de mais informação.
Era de coragem para parar de tratar o óbvio como se fosse complicado. O ônibus parou num sinal vermelho. A chuva começou. Não a chuva gradual que começa com gotinhas e vai aumentando. A chuva que cai de uma vez, de repente, como se o céu tivesse esperado o momento exato. O barulho foi ensurdecedor por alguns segundos. E no meio daquele barulho todo, no meio daquele ônibus cheio de gente, com a janela embaçando devagar do lado de dentro, eu tive aquela sensação. Aquela sensação de que algo acabou de se mexer. Não lá fora, dentro. Eu fiquei olhando para minha própria mão aberta no colo por um tempo que não sei medir. E pensei, por quanto tempo eu precisei de uma desculpa externa para aceitar o que era interno desde o começo? Por quanto tempo eu precisei que um número aparecesse, que uma coincidência surgisse, que alguma coisa de fora me desse permissão para ouvir o que eu mesmo já estava dizendo por dentro? Essa é a parte que ninguém te conta sobre esse tipo de experiência. O sinal não é a resposta. O sinal é o espelho. Ele não cria nada. Ele simplesmente aponta o dedo para o que você já sabia e estava escolhendo ignorar. E quando você entende isso, quando você realmente entende, alguma coisa muda na forma como você se relaciona com a sua própria percepção. Você para de terceirizar clareza. Você para de esperar que o universo grite o que você já ouvia em cochicho dentro de você há muito tempo. O ônibus chegou na minha parada. Eu desci na chuva sem guarda-chuva. Fiquei encharcado em menos de 30 segundos. E mesmo assim eu não corri. Andei devagar, com a chuva batendo no rosto e nos ombros, com o tênis encharcando a cada passo, com aquela sensação estranha de leveza no meio do desconforto físico. Naquela noite, quando eu cheguei em casa e botei a roupa molhada para secar, aconteceu a coisa que até hoje me faz parar quando eu lembro. Uma memória voltou. E não foi qualquer memória. Foi uma memória que eu tinha certeza que tinha sumido de vez. Eu não estava pensando nela, não tinha nada no ambiente que pudesse ter provocado, não tinha cheiro nem som nem imagem que explicasse. Ela simplesmente apareceu no meio do nada, com uma força e uma nitidez que me deixou parado no meio da cozinha com a toalha na mão sem conseguir me mover. Era uma memória de anos atrás. De uma versão de mim que eu achava que estava enterrada fundo o suficiente para nunca mais aparecer. Uma conversa específica, num lugar específico, com uma clareza de detalhes que não fazia sentido. Eu lembrava da luz do ambiente, amarelada e fraca. Lembrava do som de fundo, uma televisão em outro cômodo com volume baixo. Lembrava do cheiro de madeira velha daquele lugar. E lembrava com uma precisão que doeu do que eu senti naquele momento e fingi que não senti. Não era saudade, era algo mais pesado e mais honesto do que saudade. E o que me perturbou não foi a memória em si, foi perceber que ela voltou intacta. Com todos os detalhes preservados, como se alguma parte de mim tivesse guardado aquilo com muito cuidado, esperando o momento certo para devolver. Aquela memória que voltou naquela noite não era inocente, ela guardava algo que eu tinha deixado para trás de propósito, e o pior é que eu sabia exatamente o porquê. Eu fiquei parado na cozinha por um tempo que não sei medir, a toalha ainda na mão, os pés descalços no piso frio, a roupa molhada pingando em cima da cadeira do lado. E a memória ali, suspensa na minha frente como fumaça que não se dissipa. Eu tentei me mover, tentei abrir a geladeira, ligar a televisão, fazer qualquer coisa que quebrasse aquele estado. Mas o corpo não obedeceu de imediato. Ficou parado, como se soubesse que dessa vez não tinha atalho. A memória era de uma tarde de muito tempo atrás. Eu tinha uns 18, 19 anos. Estava numa casa que não era a minha, numa cidade onde eu passei um tempo que preferia ter esquecido. A luz do cômodo era aquela luz de lâmpada antiga, amarela e cansada, que fazia tudo parecer mais velho do que era. Tinha um ventilador de teto girando devagar, fazendo aquele barulho ritmado de pá que vai e vem. E eu estava sentado no chão, com as costas encostadas na parede, ouvindo uma conversa que definiria os próximos anos da minha vida, sem que eu tivesse clareza disso naquele momento. Alguém estava me dizendo algo importante. Não com palavras de conselho, não com tom solene. Era uma fala simples, quase casual, do tipo que escapa entre uma frase e outra sem parecer que veio carregada de peso. Mas era.
era muito carregada. E eu ouvi, processei e escolhi, naquele exato instante, não levar a sério. Guardei no bolso de trás da calça e fiz de conta que não tinha ouvido. Isso foi o que a memória trouxe de volta. Não o rosto, não o nome. A sensação de ter escolhido a ignorância conscientemente. E essa sensação, que eu achava que tinha se dissolvido com o tempo, estava intacta. Conservada como uma coisa dentro de um pote fechado há anos que você abre e descobre que não apodreceu. Que continuou exatamente do mesmo tamanho que você deixou. Eu fui dormir naquela noite sem conseguir resolver aquilo. E sabe o que é mais perturbador do que uma memória que volta? É ela continuar presente no dia seguinte com a mesma intensidade. Normalmente os sonhos ou o sono enfraquecem as coisas, dão uma distância. Mas de manhã, quando eu abri os olhos e ouvi o barulho do movimento lá fora pela janela, a memória estava ali ainda, como se tivesse dormido do lado. E foi aí que eu comecei a entender algo sobre o funcionamento disso tudo. Existe um ciclo natural. Não estou falando de astrologia, nem de nada abstrato demais. Estou falando de algo que qualquer pessoa que já parou para observar a própria vida consegue reconhecer. Tem épocas em que tudo que estava comprimido começa a expandir, sem que você planeje, sem que você autorize. Como quando uma fruta passa do ponto sem você perceber, e de repente a casca cede. O ser humano faz parte desse ciclo. A gente não está separado dele. E quando chega um desses períodos de expansão, o que estava enterrado não fica mais confortavelmente enterrado. Começa a pressionar de baixo para cima. E essa memória que voltou com toda aquela força não tinha voltado porque eu estava nostálgico. Tinha voltado porque eu ainda carregava algo dentro dela que nunca tinha sido resolvido. Não era a cena em si que importava. Era o que eu tinha deixado nela quando fui embora. Aquela versão de mim que ficou sentada no chão com as costas na parede, ouvindo algo importante e escolhendo não agir, ela não tinha ido a lugar nenhum. Ela estava esperando, com uma paciência que me envergonhou quando eu entendi. Esperando que eu voltasse, não para reviver o passado, mas para resgatar o que eu tinha abandonado lá. Tem coisas que a gente deixa em memórias como se fossem objetos esquecidos num cômodo que trancou com chave. A gente tranca, guarda a chave em algum lugar que dá trabalho de encontrar e segue a vida achando que resolveu. Mas não resolveu, só adiou o momento de abrir a porta. Essa janela que eu senti se abrir dias antes, aquela sensação de que algo estava mudando de textura ao redor, ela não era aleatória. Era o momento em que as chaves voltaram para a minha mão sem eu pedir. E o que eu encontrei quando finalmente parei de fugir daquela memória foi algo que não esperava. Não era dor. Era informação. Era uma parte de mim que eu tinha tratado como fraqueza por anos e que, vista agora com outros olhos, parecia muito mais com uma bússola que eu tinha desligado na força. Fiquei 2 dias carregando isso, processando devagar, do jeito que se processa coisa pesada, aos poucos, sem forçar. E no 3º dia, algo do lado de fora mudou de um jeito que eu não estava esperando. As pessoas ao redor começaram a parecer diferentes. Não as pessoas em geral, as pessoas específicas da minha vida. E a mudança não foi gradual, foi brusca. Como quando você está num quarto e alguém tira uma venda dos seus olhos sem avisar. Teve um amigo que de repente pareceu 3 vezes mais próximo do que sempre foi. E teve alguém que eu considerava próximo que de repente pareceu estar do outro lado de um vidro que eu não sabia que existia entre a gente. Nenhuma briga, nenhuma conversa, nenhum evento que explicasse. Só uma percepção nova que chegou calada e ficou. E o mais estranho foi que a primeira reação que eu tive não foi de estranheza, foi de reconhecimento. Como se alguma parte de mim já soubesse disso há muito tempo e estivesse esperando que o resto de mim alcançasse. O amigo que de repente pareceu mais próximo se chamava Rafael. E o que aconteceu entre a gente naquela semana foi uma das coisas mais honestas que eu já vivi com outra pessoa. Rafael era daquele tipo de pessoa que existe em silêncio. Não no sentido de ser quieto. Ele falava bastante quando queria, mas a presença dele não gritava, não competia. Ele entrava num lugar e simplesmente estava lá, de um jeito que você só notava o quanto era sólido quando precisava se apoiar em algo. Eu o conhecia há anos, e durante esses anos eu o tratei com aquela cordialidade confortável que a gente reserva para quem considera próximo, mas nunca parou de verdade para enxergar. Naquela semana,
Depois de tudo que tinha acontecido, dos sinais, da memória, da sensação de que algo tinha se movido dentro de mim, eu estava num bar com ele numa noite de quarta. O lugar cheirava a madeira úmida e fritura. Tinha uma televisão no canto com o som baixo demais para entender o que passava. E em algum momento da conversa, Rafael falou uma coisa simples, sem drama, quase de passagem. Ele disse que eu tinha mudado nos últimos dias. Não de forma ruim, só diferente. Como se eu tivesse parado de lutar contra alguma coisa que ele não sabia nomear, mas conseguia sentir. Eu fiquei olhando para ele por um segundo sem responder. E naquele segundo eu percebi que ele estava certo. E também percebi que ele tinha percebido isso antes de eu mesmo ter palavras para descrever. Foi aí que a conversa mudou de textura. Ele começou a falar de coisas que normalmente não entram em conversa de bar de quarta à noite. Falou de um período difícil que tinha passado sozinho sem contar para ninguém. Falou de uma decisão que tomou há alguns anos que ainda pesava de vez em quando. Falou com uma abertura que me pegou de surpresa, não porque Rafael fosse fechado, mas porque aquele nível de honestidade nunca tinha aparecido entre a gente antes. E eu ouvi de verdade, sem planejar o que ia responder, sem olhar para o celular, sem aquela metade de atenção que a gente dá quando está presente no corpo, mas ausente no que importa. E quando ele terminou de falar, eu percebi que a minha percepção sobre ele tinha mudado de forma permanente. Não porque ele tinha-me contado segredos, mas porque eu finalmente tinha parado de olhar para ele através do hábito e tinha começado a olhar de verdade. Essa é a coisa sobre as conexões que ficam mais fortes nesse tipo de momento. Elas não ficam mais fortes porque algo novo foi adicionado. Ficam mais fortes porque algo que estava na frente foi removido. Uma camada de automatismo, de convívio no piloto, de presença sem atenção. E quando essa camada some, o que estava embaixo sempre foi muito mais rico do que você deixava aparecer. Mas o outro lado desse processo foi mais difícil de encarar. Tinha uma pessoa no meu círculo, alguém que eu via com frequência, com quem eu tinha histórias, com quem eu tinha o que para qualquer pessoa de fora pareceria uma amizade sólida. Eu não vou usar nome, mas vou te contar o que aconteceu. Naquela mesma semana, num dia diferente, eu estava com essa pessoa num lugar que a gente frequentava às vezes. E do nada, sem nenhum gatilho específico, eu senti algo que não sabia nomear na hora. Uma leveza estranha. Não alegria. Leveza no sentido de ausência. Como quando você carrega uma mochila pesada por tanto tempo que esquece o peso e de repente atira e só então percebe o quanto estava carregando. A conversa estava normal, o ambiente estava normal, mas dentro de mim algo tinha parado de se esforçar. E quando percebo que parei de me esforçar numa relação, a pergunta que sempre vem junto é: quanto tempo faz que o esforço era só meu? Eu não fiz nada naquele dia. Não falei nada, não confrontei, não tomei nenhuma decisão dramática. Mas saí de lá com uma certeza silenciosa que não tinha como desfazer. Aquela conexão não estava fraca porque tinha quebrado. Estava fraca porque eu tinha passado muito tempo sendo o único segurando as pontas. E agora, com menos ruído interno do que eu tinha dias atrás, eu conseguia ver isso com uma nitidez que antes eu escolhia borrar. O distanciamento não chegou como raiva, chegou como clareza. E clareza é muito mais difícil de negociar do que raiva, porque raiva passa, clareza fica. Fui para casa naquela noite com as duas experiências na cabeça ao mesmo tempo. Rafael de um lado, essa outra pessoa do outro. E a sensação de que a mesma semana tinha-me dado as duas coisas de propósito, como se a vida tivesse decidido mostrar os dois lados do mesmo processo de uma vez só, sem me poupar de nenhum. E foi dormindo com isso que algo novo começou a aparecer. Algo que eu nunca tinha prestado atenção antes porque estava ocupado demais com o barulho de tudo. Uma capacidade que sempre esteve lá, mas que eu nunca tinha tratado como real. Na manhã seguinte, eu acordei com uma percepção que não tinha dormido comigo na noite anterior. E essa percepção mudou completamente a forma como eu passei os dias que vieram depois. Naquela manhã, eu soube de uma coisa antes que ela acontecesse. Não foi uma visão, não foi um sonho, não foi nada que eu pudesse explicar para qualquer pessoa sem parecer que tinha perdido o juízo. Foi simplesmente um saber. Limpo, direto, sem ruído. Eu estava escovando os dentes na frente do espelho do banheiro,
com aquela luz branca de manhã que não perdoa nada, quando senti com uma clareza absurda que o Rafael ia me ligar antes do meio-dia com uma notícia que mudaria alguma coisa importante. Não sabia o quê, não sabia como, só sabia que ia acontecer. E a sensação era tão sólida que eu nem questionei. Enxaguei a boca, fui fazer café e esperei. Às 10h30 da manhã, o celular vibrou. Era Rafael. Ele tinha conseguido uma oportunidade que a gente vinha conversando sobre faz meses, algo relacionado a um trabalho que ele queria muito e que parecia longe demais para ser real. E não era só a notícia em si que me pegou. Era o fato de que eu já sabia que ela vinha, que eu tinha acordado com aquilo dentro de mim antes de ter qualquer razão lógica para saber. Eu fiquei alguns segundos depois de desligar o telefone, só olhando pela janela. O céu estava limpo naquele dia, sem nuvem, com aquela claridade de manhã que parece lavar tudo. E eu pensei, isso não é a primeira vez que isso acontece. Essa foi só a primeira vez que eu prestei atenção. Porque quando você começa a olhar para trás com honestidade, começa a perceber que esse tipo de percepção sempre esteve presente. Você sentiu que uma situação ia dar errado antes de dar. Você teve o impulso de não ir a algum lugar e foi mesmo assim e se arrependeu. Você olhou para uma pessoa pela primeira vez e teve uma sensação instantânea que provou ser exata. Só que você não tratou essas coisas como informação. Tratou como sentimento, como nervoso, como exagero, como coincidência de novo. A questão não é desenvolver algo novo. A questão é parar de apagar o que já funciona. Eu passei anos fazendo isso. Toda vez que uma percepção clara e rápida aparecia, vinha logo atrás uma voz que dizia que eu estava exagerando, que eu não tinha como saber, que era melhor esperar por mais evidências. E eu ouvia essa voz, consistentemente, porque ela parecia mais responsável, mais adulta, mais racional. Mas o que eu chamava de responsabilidade era na maioria das vezes só medo vestido de bom senso. E aqui está o que eu aprendi observando isso durante aquela semana inteira. O instinto e o medo falam em velocidades diferentes. O instinto chega primeiro, rápido, limpo, sem enrolação. O medo chega depois, com argumentos, com justificativas, com uma lista de razões para você não confiar no que acabou de sentir. E quando os dois aparecem juntos, a maioria das pessoas identifica o segundo como a voz da razão porque ela é mais elaborada, mais verbal, mais parecida com o que a gente aprendeu que é pensar direito. Mas elaborado não significa certo. Às vezes elaborado é só o jeito que o medo aprendeu a se disfarçar para ser levado a sério. Naquele período, depois da ligação do Rafael, eu comecei a fazer um exercício simples. Toda vez que uma percepção rápida aparecia, eu anotava. Não para provar nada para ninguém, só para mim mesmo, para ver se era consistente. Entrei num lugar e senti que a energia estava pesada. Anotei. Tive o impulso de responder uma mensagem de uma forma específica e abri mão disso na última hora. Anotei o que aconteceu depois. Senti que uma conversa ia tomar um rumo específico antes de começar. Anotei. No final daquela semana, eu tinha uma lista pequena, umas 8 ou 9 situações. E em 7 delas, a percepção inicial tinha sido mais precisa do que a revisão racional que veio depois. Não estou te dizendo que a lógica não presta. Estou te dizendo que existe uma inteligência mais rápida do que a lógica, que a maioria das pessoas passou a vida inteira desautorizando. E quando você para de desautorizar, começa a notar o quanto ela estava certa o tempo todo, enquanto você fingia que não estava ouvindo. Isso mudou alguma coisa prática na minha vida naquele período. Não de forma dramática, de forma silenciosa, como a maioria das mudanças reais acontece. Eu comecei a tomar decisões menores com mais velocidade e menos culpa. Comecei a confiar no primeiro sinal, em vez de esperar pelo 10º. E comecei a perceber que o cansaço que eu sentia em certas situações não era frescura, era dado. E foi justamente quando esse canal interno começou a funcionar com mais clareza que algo completamente diferente aconteceu. Algo que não tinha nada a ver com percepção, com instinto, com relações, com memória. Tinha a ver com criação, com ideias, com uma torneira que parecia travada há muito tempo que de repente abriu. Eu estava sentado numa tarde sem compromisso,
com um bloco de papel na frente que eu usava para rabiscar coisas sem propósito, quando uma ideia apareceu. Não uma ideia vaga, uma ideia completa, com começo, meio e direção. Uma solução para algo que eu vinha tentando resolver há meses sem conseguir passar da segunda linha. Eu parei, olhei para o papel, e a primeira reação, juro, foi desconfiança. Porque era boa demais para ter chegado assim, sem esforço, numa tarde comum, sem que eu tivesse me debruçado sobre o problema com determinação e método. Parecia errado receber algo assim sem ter sofrido para merecer. E foi exatamente aí que eu entendi o problema que eu carregava há anos sem perceber. Eu passei anos inteiros acreditando que clareza precisa ser conquistada com esforço. Que uma boa ideia só vale se você suou para chegar nela. Que receber algo de graça, sem luta, sem desgaste, era sinal de que não podia ser confiável. E essa crença, que eu nunca tinha examinado de perto, tinha me custado mais do que eu era capaz de calcular. Fiquei olhando para o bloco de papel por um tempo. A ideia estava lá, inteira, esperando. E eu estava aqui, desconfiando dela só porque tinha chegado fácil demais. Como se facilidade fosse um defeito. Como se eu precisasse ter sangrado um pouco para merecer enxergar com clareza. Eu peguei a caneta e comecei a escrever antes que a desconfiança ganhasse força demais. Escrevi rápido, sem parar para revisar, sem voltar para corrigir. Só deixei sair. E em menos de 20 minutos, eu tinha no papel algo que meses de tentativa e erro não tinham conseguido produzir. Quando parei e li o que tinha escrito, a primeira sensação foi estranha. Não era orgulho, era reconhecimento. Como quando você encontra um objeto que procurou por muito tempo e percebe que estava num lugar óbvio a vida toda. A sensação não é de conquista, é de como eu não vi isso antes. E foi aí que eu entendi de vez o que tinha acontecido naqueles dias todos. Não foi o universo me entregando algo novo. Foi eu finalmente parando de criar obstáculos internos para o que já estava lá. Os sinais, a memória, o processo com as relações, o instinto ficando mais claro, tudo isso não tinha construído nada dentro de mim. Tinha removido camadas de coisas que eu tinha empilhado em cima do que já era meu. É como uma torneira que não está quebrada, só estava com um cano entupido. E você passa anos achando que não tem água, quando na verdade a água sempre esteve lá, só não conseguia passar. O que tinha entupido o meu cano era uma combinação de coisas que eu levei um tempo para mapear com honestidade. Era o hábito de precisar de aprovação externa antes de confiar em algo interno. Era o costume de tratar minha própria percepção como suspeita. Era anos de aprender que o que vem sem esforço não tem valor, quando na verdade algumas das coisas mais valiosas que existem dentro de uma pessoa são exatamente as que chegam sem forçar. Naquele dia, com aquele bloco de papel na mão, algo virou de vez. Não foi uma virada dramática. Foi mais como quando um nó que você tentou desatar muitas vezes, de repente cede com um toque leve. E você fica olhando para o nó solto, pensando que não precisava ter sido tão difícil. Fui dormir naquela noite com uma sensação diferente de tudo que eu tinha sentido naquela semana. Não era alívio, não era euforia, não era nenhum desses estados intensos. Era algo mais quieto do que isso. Era a sensação de estar no lugar certo dentro de mim mesmo, de não estar brigando com nada. E foi justamente quando eu finalmente baixei a guarda que a coisa mais perturbadora de toda aquela semana aconteceu. No dia seguinte, numa manhã comum, eu me dei conta de que havia uma pessoa na minha vida que eu precisava enxergar de um jeito completamente diferente. Não uma pessoa nova, alguém que estava lá fazia tempo. Alguém com quem eu tinha histórias, referências, uma familiaridade que eu nunca tinha questionado porque nunca tinha tido motivo claro o suficiente para isso. Essa pessoa se chamava Camila. Eu conhecia a Camila há alguns anos. A gente se encontrava com frequência através de um círculo de amigos em comum, esse tipo de convivência que não é íntima, mas é constante o suficiente para criar uma sensação de proximidade que talvez não seja tão real quanto parece. A gente conversava bem. Ria das mesmas coisas. Tinha aquela facilidade de papo que faz a gente achar que conhece alguém de verdade.
Mas naquele dia, enquanto eu estava tomando café de manhã e o celular estava em cima da mesa com uma mensagem dela na tela, eu senti algo que não tinha nome ainda. Não era raiva, não era decepção. Era uma percepção que chegou devagar, como quando seus olhos ajustam no escuro e de repente você começa a enxergar os contornos do que estava lá o tempo todo. Eu olhei para aquela mensagem. Era uma mensagem comum, daquelas que não dizem nada de especial. Mas eu fiquei olhando para ela por mais tempo do que precisava, e enquanto olhava, comecei a ver uma coisa que eu tinha estado encobrindo com boa vontade fazia muito tempo. Não era o conteúdo da mensagem, era o padrão que ela representava. Eu comecei a lembrar, de forma involuntária, como se a memória estivesse escolhendo os exemplos por conta própria, uma série de situações ao longo dos últimos meses. Momentos em que eu tinha saído de uma conversa com a Camila sentindo algo que eu classificava como cansaço, mas que nunca parei para examinar. Momentos em que eu tinha dado mais do que recebi e ficado com a sensação vaga de que o peso da troca não estava equilibrado. Momentos em que eu tinha justificado o comportamento dela com explicações generosas que eu oferecia a ela, mas nunca teria aceitado de volta. E ali, com o café esfriando do lado e a manhã avançando lá fora, a questão que eu não queria fazer apareceu sozinha. Quanto tempo faz que eu sabia disso e estava escolhendo não saber? A resposta era 2 anos. 2 anos eu sabia e estava escolhendo não saber. Isso não é fácil de admitir. Não porque seja humilhante, mas porque quando você finalmente para e conta, percebe o quanto de energia gastou mantendo uma percepção enterrada que insistia em subir. É cansativo ignorar o que você sabe. Muito mais cansativo do que simplesmente encarar. Eu fiquei com aquela mensagem da Camila na tela por um longo tempo sem responder. E fui puxando os fios um por um, com calma, sem drama, como quem desmonta algo com cuidado para entender como foi montado. Cada lembrança que vinha não era uma acusação, era uma peça. E as peças foram formando um padrão que eu não podia mais desmontar com boa vontade. Tinha um jeito específico que as conversas com a Camila sempre tomavam. Começavam de um ponto neutro e de alguma forma chegavam num lugar onde eu estava oferecendo algo, energia, tempo, atenção, soluções, e ela estava recebendo sem que nunca houvesse uma virada natural de direção. Não era que ela fosse má pessoa. Eu preciso deixar isso claro porque é fácil simplificar demais. Ela não era uma pessoa ruim. Ela era uma pessoa que tinha aprendido a ocupar o espaço que os outros cediam, e eu tinha cedido o meu consistentemente sem nunca cobrar nada em troca, nem sequer reconhecer que estava cedendo. O problema não era ela, era o acordo silencioso que eu tinha aceitado sem perceber. E aí chegou aquela sensação que eu já conhecia de algumas noites antes, aquela leveza estranha que não é alegria, é ausência de peso. A mesma que tinha aparecido quando eu estava com essa pessoa num lugar que a gente costumava frequentar. Só que agora mais clara, mais nomeada, mais honesta. Eu coloquei o celular virado para baixo na mesa, bebi o café que já estava morno e fiquei sentado com aquilo por um tempo, sem correr para tomar nenhuma atitude, sem me apressar em resolver. Porque eu tinha aprendido naqueles dias que clareza não precisa ser urgente. Clareza pode ser pausada. O que ela não pode é ser ignorada de novo. Naquele mesmo dia, mais tarde, aconteceu algo que me virou o lado de dentro para fora, de um jeito completamente diferente. Porque se a situação com a Camila tinha sido pesada, o que aconteceu à tarde foi o oposto exato. E os dois chegaram no mesmo dia, como se a vida tivesse decidido me mostrar os dois extremos de uma vez só, para eu entender a diferença na pele. Eu fui até um lugar que eu frequentava às vezes para trabalhar fora de casa. Era uma dessas casas de café com mesa grande e tomada na parede, aquele cheiro constante de café coado e madeira, luz natural boa, barulho de fundo no volume certo para não atrapalhar. Eu estava numa mesa do canto, concentrado, quando uma pessoa que eu mal conhecia se sentou na mesa ao lado. Era um rapaz, devia ter uns 30 anos, que eu tinha visto 1 ou 2 vezes antes em eventos de amigos em comum. Gustavo, me lembro bem do nome porque ele se apresentou de novo, como se a gente nunca tivesse se cruzado, com aquela honestidade desarmante de quem não finge lembrar o que não lembra.
A gente trocou uma palavra ou duas sobre o barulho do lugar, sobre o café, sobre nada importante. E então ele falou uma coisa que me travou completamente no meio do que eu estava fazendo. Ele disse de forma direta e sem cerimônia que tinha me observado numa conversa algumas semanas antes, em que eu tinha ajudado a mediar um desentendimento entre dois conhecidos. Ele não estava na conversa, mas estava perto o suficiente para ver. E ele disse que ficou impressionado com a forma como eu tinha feito isso, não com o que eu tinha falado, mas com o jeito como eu tinha ficado calmo quando todo mundo ao redor estava tenso, como eu tinha ouvido de verdade antes de dizer qualquer coisa, como eu tinha encontrado um caminho no meio que ninguém mais estava conseguindo ver. E então ele completou com uma frase que ficou. Ele disse que raramente via alguém fazer isso sem parecer que estava tentando fazer isso. Eu não soube o que responder por um segundo inteiro. Não porque fosse um elogio grande demais, mas porque ele tinha descrito algo que eu nunca tinha nomeado sobre mim mesmo. Algo que eu fazia de forma tão natural que nunca tinha parado para ver como era de fora. Aquela calma que ele descreveu. Aquela capacidade de ouvir antes de falar. Aquele jeito de encontrar o meio do caminho. Eu sempre tratei isso como coisa básica, como o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer numa situação assim. Nunca ocorreu a mim que não era o mínimo, que para muita gente aquilo era justamente o que faltava e não conseguiam acessar. Eu murmurei alguma coisa, não lembro exatamente o quê. Agradeci de um jeito que provavelmente não traduziu o quanto aquelas palavras tinham pesado. E voltei para o meu trabalho enquanto ele ia embora alguns minutos depois. Mas não voltei de verdade. Fiquei ali com o cursor pescando na tela e a cabeça em outro lugar, porque em menos de um dia eu tinha enxergado duas coisas que nunca tinha visto com tanta clareza. Uma conexão que eu precisava soltar, e um valor em mim mesmo que eu nunca tinha parado para reconhecer de verdade. E o mais perturbador era que as duas revelações tinham chegado pelo mesmo canal. Não por reflexão, não por esforço, não por terapia ou conversa profunda. Tinham chegado porque algo dentro de mim estava finalmente com os olhos abertos. Nos dias que se seguiram àquela tarde no café, eu comecei a notar algo que nunca tinha prestado atenção. As pessoas ao meu redor estavam reagindo a mim de um jeito diferente. Não de forma dramática, não com nenhuma mudança visível que qualquer um pudesse apontar. Era sutil. Era o tipo de coisa que você só percebe quando está suficientemente quieto por dentro para captar o que está acontecendo ao redor. Num almoço com conhecidos, uma pessoa que mal me dirigia mais do que duas frases de cortesia, ficou-me fazendo perguntas por quase meia hora. Não perguntas de educação, perguntas reais, do tipo que revelam que alguém está genuinamente tentando entender como você pensa. Eu respondi com naturalidade, sem estranhar muito na hora. Mas no caminho de volta para casa, dentro do ônibus com o sol da tarde batendo pela janela no meu rosto, eu fiquei pensando naquilo. O que tinha mudado entre essa pessoa e eu? A gente não tinha tido nenhuma conversa especial antes. Não tinha acontecido nenhum evento que justificasse aquela abertura de repente. E então eu entendi, com aquela clareza que tinha se tornado cada vez mais frequente naqueles dias, que não era sobre o que tinha acontecido entre a gente. Era sobre o que tinha acontecido dentro de mim. Quando algo muda internamente de verdade, não no sentido de você repetir para si mesmo o que mudou, mas no sentido de algo realmente se reorganizar lá dentro, isso aparece na superfície antes que você perceba. Aparece na forma como você ocupa uma cadeira, na forma como você ouve alguém falar, no tempo que você leva antes de responder, na ausência de uma tensão que antes estava sempre ligada de fundo, como um aparelho que fica no modo espera, consumindo energia, mesmo quando você acha que está desligado. As pessoas sentem isso. Não com palavras, não com análise. Sentem no corpo, naquela parte da percepção humana que funciona antes do raciocínio entrar em cena. E quando elas sentem, reagem. Algumas se aproximam. Outras, e isso foi o que me surpreendeu mais, recuam. Tinha uma pessoa num grupo que eu frequentava que começou a agir de um jeito que eu não conseguia entender num primeiro momento. Sem motivo aparente, ela passou a me dar respostas curtas, a desviar o olhar quando eu falava, a criar uma distância que não existia antes. Eu não tinha feito nada diferente com ela, não tinha dito nada fora do lugar, não tinha mudado a forma de tratá-la.
Eu fiquei perturbado com isso por alguns dias. Fiquei repassando conversas, tentando encontrar onde tinha errado, e não encontrava nada, porque não tinha nada para encontrar. Foi o Rafael que me ajudou a entender, numa conversa rápida pelo celular numa noite de semana. Eu descrevi a situação e ele ficou em silêncio por um segundo, do jeito dele, aquele silêncio que não é vazio, é processamento. E então ele disse algo simples que ficou. Às vezes as pessoas não se afastam de você porque você fez algo. Elas se afastam porque você parou de fazer algo. Parou de ser menor do que é. E isso incomoda quem precisava que você continuasse assim. Eu desliguei o telefone e fiquei com aquilo na cabeça por um longo tempo. Porque havia uma verdade ali que eu não queria simplificar demais. Não era sobre a pessoa ser má ou boa, era sobre dinâmica. Sobre o lugar que eu ocupava numa relação quando estava operando num certo modo e como esse lugar mudou quando eu mudei. E algumas relações são construídas sobre um equilíbrio que depende de você ser de um jeito específico. Quando você para de ser assim, o equilíbrio some. E a relação, sem aquele equilíbrio, não sabe o que fazer consigo mesma. Você não fez nada de errado quando isso acontece. Você simplesmente parou de ser o que a relação precisava que você fosse. E dependendo de como você olha para isso, pode ser exatamente o sinal de que você está no caminho certo. Fui dormir naquela noite com o apartamento quieto, a janela entreaberta, o som distante de alguma coisa lá fora que não consegui identificar. E pensei em quantas vezes eu tinha-me diminuído conscientemente para não gerar esse tipo de desconforto em outras pessoas. Quantas vezes eu tinha falado menos do que pensava, cedido mais do que queria, ocupado menos espaço do que tinha direito, tudo para manter uma paz que na verdade era só ausência de atrito. E a pergunta que ficou comigo enquanto o sono chegava foi essa. Por quanto tempo eu chamei de humildade o que era na verdade encolhimento? Mas esse processo todo, que eu estava vivendo de um jeito muito interno, muito silencioso, muito dentro das quatro paredes da minha própria percepção, estava prestes a aparecer do lado de fora de um jeito que eu não esperava e que não deixava mais dúvida de que algo tinha realmente mudado. Não foi uma conversa profunda, não foi um momento solene. Foi um episódio completamente ordinário que virou um espelho com uma nitidez que me desarmou por completo. E aconteceu numa manhã em que eu não estava esperando por nada. A manhã que mudou tudo começou com uma pessoa chorando na minha frente sem nenhum aviso. Não era uma pessoa íntima. Era a Beatriz, uma conhecida que eu via de vez em quando através de amigos em comum, daquelas pessoas com quem você tem uma relação cordial e agradável, mas nunca ultrapassou a camada de superfície. A gente tinha combinado de tomar um café rápido para resolver um assunto simples, nada importante, uma coisa de 10 minutos que qualquer mensagem poderia ter resolvido, mas que acabou virando um encontro presencial por acaso de agenda. A gente estava sentado numa mesa pequena perto da janela. Cheirava a pão quentinho vindo da cozinha do fundo. Tinha sol de manhã entrando pela vidraça, aquele sol gentil que ainda não esquentou demais, que ilumina sem agredir. A conversa estava indo bem, leve, sobre o assunto que a gente tinha ido resolver. E então, no meio de uma frase completamente comum, ela parou. Ficou olhando para a mesa por um segundo. E quando levantou o olhar, os olhos estavam marejados. Ela pediu desculpa de imediato, com aquele constrangimento de quem deixou escapar algo que não planejava mostrar. E eu disse para ela que não precisava pedir desculpa por coisa nenhuma. Não disse de forma mecânica, daquele jeito automático que as pessoas usam quando não sabem o que fazer com a emoção do outro. Eu disse de verdade, e ela sentiu a diferença. Ficou quieta por um momento, respirou fundo, e então começou a falar. Me contou que estava carregando uma situação difícil fazia semanas, algo que ela não tinha conseguido dividir com ninguém porque toda vez que tentava sentia que o outro lado não estava realmente presente, estava ouvindo com metade da atenção, já pensando na resposta antes de terminar de escutar. E que algo na forma como eu tinha respondido naquele segundo, aquele não precisa pedir desculpa dito de verdade e não de protocolo, tinha feito alguma coisa ceder lá dentro dela. Eu ouvi tudo sem interromper, sem olhar para o celular, sem cruzar os braços, sem aquela energia de quem está esperando a própria vez de falar. Só ouvi. E quando ela terminou, eu não dei conselho, não ofereci solução. Perguntei uma coisa só, que veio de forma natural sem que eu planejasse. E essa pergunta abriu nela um nível de clareza que ela disse que não tinha conseguido sozinha em semanas.
Quando a gente se despediu lá fora, com o sol agora um pouco mais alto e o movimento da rua aumentando, ela me olhou e disse obrigada de um jeito que não era protocolo. Era peso real. Era o agradecimento de quem foi realmente ouvido e sabe a diferença entre isso e a versão falsa que a maioria oferece. Eu fui embora a pé, sem pressa, com aquela sensação de ter participado de algo que importou. E no caminho, pensando no que tinha acontecido, lembrei do que o Gustavo tinha-me dito naquele café semanas antes. Que raramente via alguém fazer aquilo sem parecer que estava tentando fazer aquilo. E ali, andando naquela manhã de sol com o barulho da cidade ao redor, eu finalmente entendi o que ele tinha visto que eu não conseguia ver em mim mesmo. Não era uma habilidade que eu tinha desenvolvido com esforço. Era algo que sempre esteve presente e que eu nunca tratei como valor porque nunca precisei me esforçar para ter. Estava lá desde sempre, funcionando em silêncio, fazendo diferença em pessoas que eu às vezes nem sabia que tinha afetado. E a pergunta que me atravessou naquele momento foi simples e cortou fundo. Quanto eu deixei de oferecer ao mundo porque decidi que o que vinha fácil demais em mim não podia ser suficientemente valioso? Essa pergunta ficou comigo por dias, não de forma angustiada, de forma produtiva, como uma chave que você finalmente encontrou e está descobrindo quais portas ela abre. E tudo que tinha acontecido naquelas semanas, os sinais que eu aprendi a ler, a memória que voltou com recado, o processo com as relações, o instinto que ficou mais claro, a ideia que surgiu sem esforço, o Gustavo, a Beatriz, o Rafael, a Camila, tudo isso não eram eventos separados. Era o mesmo processo visto de ângulos diferentes. Era uma reorganização interna que foi aparecendo em cada área da vida, uma de cada vez, como quando você mexe numa peça de um quebra-cabeça e outras 3 se ajustam junto. Não foi a janela que se abriu que me deu algo. Foi eu que finalmente parei de resistir ao que já estava dentro. E aqui está o que eu carrego disso tudo até hoje, formulado da forma mais honesta que eu consigo. A maioria das pessoas passa a vida esperando por uma versão melhor de si mesma, como se ela fosse chegar de fora, como um pacote, como uma conquista, como o resultado de um esforço suficientemente grande. Mas o que essa experiência inteira me mostrou é que a versão que você está esperando não está a caminho. Ela já chegou. Faz tempo. Está apenas embaixo de tudo que você empilhou em cima dela com medo, com hábito, com a necessidade de aprovação, com a crença de que o que é seu de verdade precisa custar caro para ser real. Você não precisa construir quem você é. Você precisa parar de cobrir quem você já é. E agora eu preciso de fazer uma pergunta que eu quero muito que você responda nos comentários, porque ela é incômoda e exatamente por isso é importante. Qual é a coisa que você faz de forma tão natural que você nunca parou para reconhecer como algo valioso e que outras pessoas provavelmente já sentiram em você sem que você soubesse? Pensa com honestidade. E escreve aqui embaixo. Porque às vezes a gente precisa colocar em palavras para finalmente acreditar que é real. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais pessoas a encontrarem esse conteúdo quando precisam.